Muito bem, galera. Primeiro episódio do nosso podcast. Uau! Uau, hein? Planejamos Começando. aqui. Vamos ver, hein? Bom, a ideia aqui é a gente trazer temas que são relevantes para o público, para os clientes e para o público que acompanha aí a Qualilife nas redes sociais. E eu acho que assim, a gente não podia começar se não fosse por um dos que realmente mais demandam da Qualilife no mercado, que é o atendimento ao cliente. Por que, meu caro amigo Denis Drago? Eu já vou lhe apresentar. O atendimento ao cliente parece uma coisa que as pessoas dominam. Eu sei como fazer, né? E o empreendedor, em geral, ele também cria produtos, serviços, negócios, mas às vezes ele esquece de pensar que ele vai ter que entregar isso de alguma maneira, e aí é justamente onde ele peca, né? Outra situação também, nós vamos explorar várias delas, é que quando você funda um negócio, você começa ali proprietário, mais um sócio, gente apaixonada pelo projeto, que atende muito bem, mas quando ele começa a crescer, você precisa começar a contar com uma equipe, com pessoas que vão seguir esse caminho, e a empresa começa a ficar mal das pernas, porque as pessoas não conseguem reproduzir aquele padrão de atendimento que às vezes os fundadores, os proprietários têm. E aí eu precisava de alguém para me ajudar nesse papo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Denis Drago, proprietário da Drago Consultoria, parceiro da Qualilife há muito tempo também, nós já fizemos vários trabalhos juntos. Um especialista aqui em um dos modelos que a gente quer explorar, que é o jeito Disney de encantar cliente. Então a gente está pedindo licença aqui aos autores, com a devida indicação deles depois, lá no nosso podcast. 2 livros básicos, eu acho, para quem quer conhecer uma referência em atendimento, segue sendo, né? Sim, Denis, sim. uma referência em atendimento ao cliente, para algo que você possa... Eu derrubei a caneca no meu primeiro episódio. Tudo bem? Tudo bem, vamos embora. Muito bem. A gente falou aqui que você é um especialista aqui em modelo Disney de atendimento, né? Sim. Como é que você se meteu nisso, cara? Olha, eu me meti nisso quando eu passei a sofrer demais com atendimento ao cliente em alguns segmentos, Sim. né? Eu comecei a entender que em alguns segmentos de trabalho, o processo de atendimento ruim afastava as pessoas dos seus negócios, dos seus resultados, né? Isso principalmente dentro de um setor que eu trabalho bastante, que é o setor de educação, trabalho com escolas, e o atendimento dentro das escolas é sofrível. Quem tem filho em escola sabe como funciona. Sim. O processo de comunicação não funciona muito bem, o processo de atendimento quase nunca consegue responder para a gente na velocidade que a gente precisa, e quase nunca é assertivo e quase nunca é inovador também. Então, isso começou a me incomodar. Como é que eu poderia estudar outros processos que me dessem um atendimento melhor? E aí o pensamento que eu tive foi, na época, quem é que lida com crianças, adolescentes, adultos e terceira idade e que consegue encantar todos ao mesmo tempo? A Disney. A Disney faz isso. Então eu mergulhei no estudo de entender como eles fazem na prática. Eu não sou um especialista sobre a história de Walt Disney, não sou um especialista, eu sou um observador do mundo. Então eu entrei dentro da Disney, dentro de alguns processos para analisar parques, etc., para poder entender como eles fazem. Sim. E traduzir isso para outros mercados. Essa curiosidade também me veio, eu visitei algumas vezes a Disney e uma das vezes, vou te contar um casozinho aqui, né? Eu estava com a minha filha, de uns 4, 5 anos. Toda vez que a gente saía do hotel onde eu estava, eles davam um balão de presente para passar o dia com ele. Aí a gente foi a um parque que era um parque aquático da Disney, e logo na entrada, quando a gente chegou no parque, uma moça que estava na portaria me pediu licença, se podia falar com a minha filha, abaixou a altura dos olhos dela e falou: olha, bebê, neste parque, né, infelizmente você não pode entrar com um balão. Mas, se você quiser, eu guardo o balão para você aqui, e na hora que você for ir embora, você pega ele de volta. Então aquilo já me chamou a atenção, porque não causou nenhum estresse nela, ela imediatamente entregou o balão, foi embora numa boa,
Vamos devolver o balão, tá tudo bem. Vamos devolver o balão, tá tudo certo. E eu achei maravilhoso, porque não ia ter que ficar carregando aquele balão para cima e para baixo. E aí fomos pro parque. Mas, né, cabeça de consultor, falei, vou pegar eles. Será que vão devolver o balão? Até parece, né, que vão devolver esse balão. E aí eu, na volta, minha filha já tinha esquecido do balão. Tamanho a habilidade com que ela fez, balão para lá, né? Mas eu fui lá, né? Falei, olha, minha filha, aí me chamou a atenção, inclusive, que já a moça que estava lá, obviamente, não estava mais. Era tinha outra passado pessoa. o dia inteiro no parque, era outra pessoa, um senhor já. E aí falei para ele, olha, minha filha de manhã pegaram um balão dela e tal, falaram que iam guardar sob o risco de causar um trauma nela. Mas eu falei, vamos testar esse processo. Onde eu vou arrumar um outro balão. Né? Já pensou assim, na hora ela resolve, pô, cadê meu balão? E aí ele falou, sim, só um minutinho. Falei, não é possível, os caras guardaram o balão. Voltou com o balão, com as mãos nas costas, assim, falou para ela, chama ela pelo nome, porque a moça que pegou o balão anotou o nome dela. Falou, Nicole, só tem um problema, tá? O Mickey passou por aqui, brincou um pouquinho com o seu balão e, como forma de pedir desculpa, ele deixou desenhado e assinado para ti. Aquele desenho do Mickey com assinatura, virou o balãozinho para ela e deu o sorriso da menina, foi nas nuvens. Encantamento. E pegou, e eu, né, com a cara de tacho, dizendo... E aí, Denis, veja só, já imaginou quanta coisa acontece dentro de uma empresa para que uma equipe incorpore tudo isso? Quer dizer, eu fico perguntando, na tua empresa, na empresa que você trabalha, na empresa que vocês trabalham aí, os teus funcionários teriam essa preocupação de abaixar, falar com a criança, pegar o balão, realmente guardar o balão? Depois alguém ainda ter uma ideia lá, olha, e se a gente fizesse um desenho do Mickey e entregasse para ela como forma de encantamento e tal. E a passada do turno, que uma pessoa levou o balão para lá e ela passou essa pendência ali para o turno seguinte, dizendo, olha, vai vir aqui uma menina, se ela vier e tal, o balão está aqui, entrega para ela, o nome dela é Nicole. Olha quantos pequenos processos você tem nisso acontecendo para que a gente saia de lá encantado, né? Então eu digo, às vezes, para os nossos clientes, montar um sistema de atendimento ao cliente, de verdade, é pensar em detalhes, é pensar em todo o fluxo, em toda a jornada do cliente, é pensar em como surpreendê-lo, como ultrapassar. E aí eu fiquei muito curioso. Quando saí de lá, falei, como é que eles conseguem? Um troço desse tamanho, com 50 mil funcionários, fazer isso acontecer com cada um deles. Porque se você for com o pipoqueiro, se você for falar pro cara que vende o ingresso, se você for brincar com qualquer um dentro da Disney, sempre você vai receber algo parecido com isso. É muita gente trabalhando. E eles entregam essa garantia, eles garantem, né, o atendimento por uma questão de que o próprio Walt Disney, quando criou a empresa 100 anos atrás, ele criou a empresa pensando em qualidade em primeiro lugar. Acabou a história. Não tem nada que tenha uma qualidade... Não pode ter a minha marca se a qualidade for inferior. Certo. Ponto. É um princípio... É um princípio básico. Então, os brinquedos que você compra, as pelúcias que você compra, ou, teoricamente, todos os produtos que você toma contato com eles, a qualidade tem que ser... E as experiências. Portanto. E as experiências são isso. Então, começa desse drive do pensamento. O segundo é processo. O que você falou na sua fala estava assim, pequenos processos para montar fluxos. O que para você é um detalhe, porque para você foi uma experiência de um balão, para eles no passado foi um problema. Porque com certeza alguém não gostou de ter deixado um balão na entrada, porque por segurança não pôde entrar com um balão dentro de um parque que tinha brinquedo com água. Protocolo dele de segurança. Problema lá de segurança. Não pode entrar. Segurança é o pilar principal. Segurança é o pilar principal. É o pilar principal. E é estranho, né? Porque segurança ser o pilar principal implica em, às vezes, você dar limites para o cliente. Você atrapalha a experiência do cliente para garantir segurança. Sim. Porque a segurança vem em primeiro lugar. Os acidentes, eles são raros quando acontecem incidentes ou acidentes. Mas eles podem ocorrer, como em qualquer empresa, e acontecem acidentes dentro da Disney também. É o único momento que eles abandonam o show para
para parar tudo é se tiver algum risco de segurança. Segurança ele é o principal. Uhum. O principal é segurança. Ele é o pilar número 1. Isso está muito escrito Porque dentro que dos livros. experiência que o cliente teria se ele em algum momento se sentisse em risco de segurança? Exatamente. Então, em algum momento, eu vou voltar no balão para depois voltar para ali, né? Isso foi um problema com algum cliente no passado, de ter deixado o balão na porta. Alguém reclamou, esse funcionário que recebeu a reclamação teve que se impor dizendo-se não pode e não vai entrar. Alguém não ficou satisfeito. E o trabalho desse funcionário ele é treinado para poder registrar as insatisfações dos clientes. E ele deixa essas insatisfações registradas em um determinado local. O processo é esse. Muito bem. A empresa analisa o processo e cria uma solução para que ninguém mais passe por aquilo. Isso é um método Sim. que toda empresa que quer melhorar seus processos e a experiência do cliente precisava fazer. Deveria. Por quê? Porque eu já passei por dezenas de empresas ministrando consultoria. A gente tem uma imensa dificuldade de fazer as empresas aprenderem com seus erros. A coisa mais comum que tem é você ver uma empresa lidando com o mesmo problema a vida inteira, com reclamações recorrentes de, sei lá, eu tenho uma hamburgueria, eu sirvo um hambúrguer frio de vez em quando. Está sempre lá essa reclamação. Eu tenho uma empresa de entregas, eu tenho atraso na entrega. É meu core. Mesmo assim, eu atraso entregas. E eles parecem que se acostumam, como se esses problemas fossem inerentes ao negócio. E não são, não é isso? Não são. E tem maneiras de resolver. Porque algumas empresas, até em mercados de commodities, que são mercados absolutamente iguais, algumas empresas oferecem soluções melhores que a outra. Agora, por quê? Vou primeiro começar porque depois eu te dou uma outra resposta de uma outra empresa que é um commodity bem interessante. É muito difícil a pessoa escutar sobre o erro dela. E é mais difícil ainda ela mudar algo que ela está errando. Porque pode ser que para ela não significa um erro. Então ela minimiza para o outro. Ou ela olha o número e fala assim, olha, quantos hambúrgueres frios? De 1000? Tá tudo bem. E quero insistir um pouco nessa história. Assim. Em todas as empresas que a gente fala para o cliente, né? Anotem os seus erros. Apontem os seus próprios erros, discutam esses erros e revisem seus processos para que eles não ocorram mais. Porque isso funciona na Disney, o cara não tem medo de dizer, olha, eu tive um problema porque eu fui barrar uma criança com um balão, ela ficou brava, nós tivemos ali um pequeno arranca-rabo e tal, ela entrou e parece meio insatisfeita. E em vez de esconder esse fato como funcionário, ele vai dizer, não vou contar isso para ninguém, porque aconteceu um problema aqui comigo. Porque o funcionário da Disney é encorajado a assumir ou apontar esse problema e um funcionário comum, ele não... Faz parte do pensamento da empresa, porque a Disney pensa sobre processos, não pensa sobre pessoas. Então nós precisamos parar de botar a culpa nas pessoas. Isso, a culpa é do processo. Certa vez eu estava numa parada de estrada, no McDonald's, numa estrada, pedi vou contar isso para falar de pessoas. Pedi lá um trio qualquer, e eu sou um dos raros casos, talvez o único do mundo, que eu troco batata frita por salada. Certo. Eu não sou... Eu não como batata, né? Uma burrice, né? Mas não como batata frita assim. Já que você vai no McDonald's, enfia o pé na jaca, né? Eu troco por nuggets. Troca por nuggets? Não, eu troco por salada. E aí o cara montou a minha bandeja, uma fila enorme, processo na estrada, correndo pra caramba, não sei o que. O cara montou a minha bandeja com batata. Eu falei assim, eu pedi com salada. Quem passou do lado e ouviu foi o coordenador do curso, sei lá, o líder. O líder me pega a batata, levanta a batata na mão como... Mufasa levantando o Rei Leão, né? Certo. Quem é que botou a batata errado e saiu atrás do cara? Certo. Assim, eu como cliente, não me interessa quem... Me interessa o seguinte, amigão, você só traz a salada e depois você conserta o processo para que isso não aconteça mais, a culpa do cara. E o constrangimento do cara é imenso. Exatamente. A Disney, ela incentiva a pessoa a falar, porque a pessoa, quando fala sobre algo que não deu certo com o cliente, ela não trata aquilo como um problema da pessoa. Ela trata como eu posso fazer com que eu tenha um processo para que isso não ocorra mais. Que isso aconteça. Exatamente. Independente da vontade da pessoa que está executando o processo.
independente. E isso tem a ver com a observação da empresa. Eu vou falar sobre um outro mercado de commodities que é interessante, né? Linha aérea, avião. Você anda de avião pra caramba. Avião, ele serve para uma coisa. Ele te leva pro ponto A, pro ponto B, rápido. Certo. É isso. Essa é a grande vantagem de ir de avião. E o que você quer é seguro. Ponto. Esses são os atributos. Sem dúvida. Se bobear, vale a pena um pouquinho de conforto, mas ninguém paga por isso, porque quando você compra passagem aérea, a primeira linha que você olha é da coluna do lado direito, que é o preço. Sim. Se você comprasse pela segurança, algumas companhias aéreas aí não teriam clientes, né? Talvez não. Porque estatisticamente mais caem, assim. Olha, vai, pra mim que sou um pouco grande, um pouquinho fora do peso, o conforto ele é um critério. Você já Claro que balança não é um critério, se for absurda a diferença de preço, eu vou optar pelo mais econômico. Mas porque dependendo do tempo que você voa e tal, Exatamente, concordo. o conforto passa a ser um critério. Mas Passa a se ser não um vou Rio-São Paulo, Rio-Belo Horizonte, 2 São Paulo, horas. Belo Horizonte, 2 horas, você vai Mas em numa pé, boa. se fosse o caso. Perfeito. Ótimo, é isso aí. E aí, quando a gente entra num avião maior para fazer um voo mais longo, a maior parte do avião, assim, sei lá, 8/10 do avião, entra onde eu viajo, que é na classe econômica atrás. Mas a gente já é humilhado na entrada, que você entra na business, entendeu? Você É já pra ver aquele conforto maravilhoso. Exatamente, isso porque tem a primeira da classe na frente Sim, ainda. que Né? você não pode nem passar por ali, né? Exatamente. E aí você vai lá atrás. Tudo bem, você vai lá, tá na classe lá, parte de trás. O que acontece com toda viagem econômica? Toda viagem econômica é igual em todos os quesitos. Você tem uma poltrona, eu gosto disso aqui, mas tudo igual, muda a cor interior. Vai mudar 3 centímetros uma poltrona da outra. E o que fica na tua cabeça, naquele ponto eu preciso de um mínimo do entretenimento de bordo, e eu sei que quando eu comer, vão me dar aquela porcaria na mão e vão perguntar para mim, chicken ou pasta? Né? Ou é frango ou é massa? Não tem, é isso, esse fica no imaginário. Sim. Pois bem, eu viajei numa companhia aérea internacional, foi um voo que eu fiz da Delta, eu fiz alguns voos para a Delta, mas no primeiro que aconteceu isso eu fiquei espantado. Porque quando a pessoa vem com um carrinho para poder te entregar a comida, ele tem várias opções de bebida. E tem lá umas 2 ou 3 opções de comida para você. O que os caras da Delta fizeram? Eles produziram um cardápio que nada mais era do que uma folha de papel A4 dobrada no meio. O que o cardápio tinha? Tudo que tem no carrinho. Eles entregaram o cardápio para todo mundo antes. O que te deu a impressão na classe econômica de que você estava sendo melhor tratado. Porque você tinha uma opção de cardápio. Na verdade, você sempre teve uma opção de cardápio. É que nunca aquela opção foi te entregue como um cardápio. Estavam ali expostos um monte de tipo de refrigerante. Que você não vê tal. porque está num carrinho de noite e embaixo você não consegue saber o que tem. Você teve a opção de escolher antecipadamente. Mas isso é atender bem o cliente ou eu vou te dar uma provocada aqui? Ou isso é dar uma enganada no cliente? Isso é atender o cliente, porque ele está te dando a impressão de... ele está te dando a impressão que você tem mais do que você deveria ter. Perfeito? Ele está valorizando o trabalho dele gastando uma folha de papel A4 impresso. Segundo lugar, ele está agilizando o serviço. Porque quando aquele carrinho chega até você, você já escolheu. Então, eu acho que ajuda para você não ter que tomar uma decisão ali de sopetão, né? Exatamente. Tá vendo no carrinho, tem lá um chá de limão que você nem sabia que tinha. E terceiro, Tá o lá. que acontece. Você pede algo, quando você olha para o lado, o sujeito pediu outra coisa que você não sabia que tinha. Você, puta, o cara pediu. O cara pediu um vinho E eu não desgramado. pedi. Eu Filha da água mãe. aqui. Exatamente. Isso é atender mal o cliente, entende? Tá. Atender mal o cliente também é esconder a informação dele. Então, a maneira com que você entrega a informação para o cliente... Também pode ser um jeito de atender melhor. A velocidade com que você entrega o produto para o cliente, a própria Disney. Vamos voltar para a Disney. Sim. Dentro de parques temáticos da Disney, existem restaurantes de alto volume em que o caixa está na frente e aí você tem um corredor formado por barras, e você pega o que você pediu ali no balcão. Por que o caixa fica na frente? Porque entre o cara dar enter, você pagar e chegar lá, o sujeito do outro lado já montou a tua bandeja. Aquele número de passos é contado em tempo que você demora em média entre pagar e chegar à frente. Tá.
Isso agiliza o fluxo, isso dá uma Agiliza o sensação fluxo. de... Exatamente. Aqui é rápido de comer porque não tem fila. E de fato não tem, porque o processo foi construído para isso. Ele não mudou o cardápio. Ele mudou a forma de te entregar o produto. Certo. Então, até em mercados de commodities ou bem competitivos, dá para a gente pensar nisso. Muito bem. Então, dando uma recapitulada aqui, nesse monte de coisa, a gente precisa parar de culpar pessoas pelo que sai errado na empresa. A gente precisa que as pessoas tenham liberdade de errar, de verdade, né? Que eu acho que é uma das grandes falhas do empresariado brasileiro. É aquele jeitão de quem está procurando quem é o culpado disso aqui está errado. Quando eu faço isso, eu desestimulo a melhoria, porque eu não posso contar justamente com o cara que está na ponta, prestando o serviço, que é o cara que percebe onde estão os erros, mas ele não traz esses erros para dentro da empresa, porque ele simplesmente vai ser achincalhado se ele trouxer uma falha. Então a gente precisa parar com isso. E segundo, a gente precisa começar a prestar atenção nos detalhes de como eu entrego, né? Porque não é só entregar, eu posso pensar em como também, sempre há o que melhorar nisso aí. Exatamente. Muito bem. Mas perceba como as pessoas são importantes no caminho. Os processos são fundamentais, mas na ponta o comportamento das pessoas faz diferença. Isso tem na Disney. Porque nos bastidores da Disney, quando a gente visita bastidores, você vê cartazes, isso é engraçado isso, Mickey usando binóculo, dizendo assim, denuncie. Tá. E com canal livre de gravações, esse canal seguro, etc., para que se alguém vê algum comportamento errado de algum colaborador da Disney, então canal exclusivo de denúncia daquele comportamento daquele colaborador. Outra coisa que me chama a atenção também na Disney é que eles têm uma missão muito clara, né? Eles dizem que querem entregar diversão para qualquer idade, em qualquer lugar do parque. É fazer pessoa feliz, é isso. Fazer gente feliz. Então Isso. você está aqui para se divertir, você está aqui para ser feliz. Essa missão claríssima, que é escrito em poucas palavras, né? Ela serve como um norte para que você, se você está atendendo, se você é o pipoqueiro e você não está num dia legal, você resolve atender mal aqueles clientes, ou você não tem gestão emocional suficiente para separar as coisas e você está fazendo um mau atendimento, você sabe que você está descumprindo um princípio fundamental da empresa em que você trabalha. Então, outra coisa que muita gente que nos procura para fazer treinamento de atendimento, eu sempre digo para eles, qual é a missão? O que vocês fazem aí? Quais são os pilares do atendimento que nunca podem falhar? Vocês têm isso documentado, escrito e pendurado na parede? E as pessoas dizem, não, isso são só palavras. Não são só palavras. As empresas precisam ter esse norte. O que é atendimento aqui? E aí vou aproveitar para dizer outra coisa. Uma vez a gente foi convidado para fazer um trabalho para uma cadeia de joalherias. Imagine você para contratar uma pessoa que vai atender quem vende joia. Quem está acostumado a comprar joia, né, e é uma joalheria muito famosa, são pessoas que têm experiências de vida, estão acostumados com um padrão de atendimento X. E o funcionário que essa empresa estava contratando era um funcionário que vinha pouco treinado. E ele nunca tinha comprado uma joia na vida. Então, se você não tem um modelo do que é atender bem aqui, você vai permitir que cada pessoa, de acordo com as suas experiências, defina o que é atender bem, em qualquer lugar. Então, eu tenho pessoas que já tiveram experiências de viagens, de não sei o quê, que tem uma cultura ampla e tal, que vão se adequar melhor a esse modelo. Eu tenho gente que não teve essas mesmas oportunidades, que traz as suas experiências. Eles não sabem o que é atender bem de acordo com o que é aquele negócio. Quando você começa a tomar bronca do gerente porque não atendeu bem, a primeira pergunta que vem à cabeça do funcionário é, mas o que é atender bem para você então? Então Exatamente. Toda empresa tem a obrigação de deixar isso claro. Atender bem aqui nesta empresa é fazer isso, né? Sem deixar dúvida. E a Disney faz isso muito bem, né? Ela faz isso porque ela treina os seus colaboradores a viver a Disney antes de trabalhar na Disney. Ok. Ela treina as pessoas a observar como faz e antes dessa pessoa trabalhar na ponta, ela cola com um par e trabalha junto com um par. Há um processo de treinamento par a par. Ok. E isso acontece sob a liderança do seu primeiro líder. Porque os líderes, eles têm que participar do trabalho na ponta.
O primeiro líder, ele participa de pelo menos 70% do tempo dele na ponta com aquela pessoa. Os diretores, sobre a regra deles, participam pelo menos uma vez a cada 15 dias de horas de trabalho na ponta com eles. É necessário que eles não se descolem da ponta para poder entender e valorizar o trabalho de quem está na ponta. O cara lá em cima da diretoria só vai conseguir aferir um número de venda maior de hambúrguer se o cara que está lá na chapa do hambúrguer estiver fazendo o hambúrguer na temperatura adequada, no momento certo, sem desperdício. Então ele tem que ir lá na ponta fritar hambúrguer junto para poder entender o trabalho do outro. Esse é um processo de empatia que acontece. O que acontece muitas vezes dentro do Brasil é que quando você dá isso é uma cultura da gente, tá bom? Uma cultura do nosso povo. Quando a gente dá um próximo passo no hierárquico na empresa, eu abandono a etapa anterior da hierarquia. E a palavra que eu não usei por acaso, tá, Daniel? A palavra é abandono. Eu abandono aquele passo da hierarquia. Então, se eu era um atendente telefônico e passei a ser um gestor de atendimento, nunca mais eu vou atender um telefone. Isso não pode funcionar, porque senão eu não entendo o que a pessoa está passando na ponta naquele momento para poder ajudá-la a tomar as decisões corretas ou ajudar a criar os processos corretos. Eu estou falando do atendimento telefônico, mas você pode transpor isso para qualquer lugar dentro da empresa, tá bom? Para qualquer nível hierárquico. Uma coisa que eu observo também que não se faz muito aqui, não se investe muito em integração do funcionário, né? A gente entende que é perda de tempo, né? O funcionário chega e ele tem que meio que descobrir como é que trabalha aqui, né? Ele cai de paraquedas. Que empresa é essa, o que eles têm, qual é a cultura, qual é a missão, o que a gente está fazendo aqui. Quais são os valores. Tem que ficar 2 dias lá fazendo integração do cara, que saco, porque quando eu preciso funcionar, já preciso para ontem. Já bota ele lá para trabalhar, depois ele vai entender. Isso não acontece na Disney, né? Não acontece. Existe um processo de integração que funciona, ele precisa funcionar para poder garantir que a pessoa na ponta, quando ela minimamente, ela nunca trabalhou ali, ela vai colar no primeiro dia na ponta, sobre o que ela vai falar? Como é que ela tem que se comportar? E toda essa cultura, ela precisa ser passada. Ela precisa ser passada. Então existem treinamentos muito claros, que são diferentes para cada área e são diferentes para cada estilo de pessoa. Quer dizer, você imagina o seguinte, a gente está falando muito de parque temático, mas para um parque temático funcionar, você imagina o tamanho da lavanderia que lava os uniformes. Sim. O cara que está lavando o uniforme precisa passar por um treinamento não só técnico de mexer, mas como que ele se comporta com o amigo dele que lava o uniforme também. E o sujeito que está lá dentro do bastidor e que conserta um brinquedo, como é que ele tem que se comportar com o amigo dele do lado, ou qual o padrão de qualidade que eu exijo daquele brinquedo para que ele esteja pronto para poder funcionar no dia seguinte. Então existe sim, tá? Eles têm um conceito também de que o funcionário que está na área em que o cliente também está, quer dizer, onde o cliente também está, é um palco todo. Palco e bastidor. Esse conceito é muito claro. Inclusive, quando você visita o bastidor, você vê isso muito claro, porque tem uma linha amarela no chão dos parques que divide. E essa linha amarela marca assim, daqui para frente o público te vê. Então você não é mais você. Você agora é uma pessoa do palco. Você é um ator, você é um... É muito interessante, cara. Porque você vai no bastidor, você vê grama crescendo na beirada da calçada, você vê papel no chão, você vê coisa enferrujada, porque você tá no bastidor, não é palco. Palco é palco. Palco é interação com o cliente. O cliente tá pagando para a empresa para viver um dia de espetáculo. Isso conflita um pouco com aquilo que a gente diz aqui, por exemplo, que é parecido, né? Em todo curso de atendimento que você for, o instrutor, o consultor provavelmente vai dizer para você assim, né? Deixe os seus problemas em casa, né? Quando você estiver à frente do cliente, quando você estiver atendendo o seu cliente, cumpra o protocolo de atendimento e tal. Mas nós somos humanos, não somos robôs. Eventualmente as pessoas não estão num dia muito bom. É desumano esse jeito que a Disney diz, vá para lá e lá é o palco e lá você tem que dar um show e você tem que sorrir, você tem que atender bem, você tem que seguir o protocolo, não me importa como você esteja.
Ou o funcionário tem alguma abertura de dizer, hoje eu não estou bem? É que não existe esse não importa como você esteja. Isso que não existe. Tá. Entende? Isso é mito. Isso é mito. Não importa como você esteja, é algo que acontece muito em empresas que não têm pessoas de backup. E eles precisam ter pessoas de backup pelo volume de trabalho que eles têm. Tá. Como uma empresa de ônibus tem motorista de backup, porque se o motorista chegou e deu metade do dia, deu dor de barriga no cara, o que o cara vai fazer? A empresa vai parar o ônibus porque não tem motorista de backup? Certo. Tem que ter. Tá. Então, as empresas elas precisam entender que quem está na ponta é um ser humano, assim como o gestor da empresa, que pode estar passando por um dia bom ou um dia ruim. Agora, é claro que a empresa também precisa desenvolver um trabalho para que esse colaborador esteja bem na ponta. Então, percebe, o cara trabalha na ponta, mas você imagina que 40 graus, um camarada numa roupa de personagem, Vestido de pateta. pra lá e pra cá, o cara não fica 4 horas de pateta. Pelo Se contrário. obrigar ele a ficar 4 horas, ele vai desmaiar. Vamos ver o pateta Vai caído na definindo no sarjeta. chão. Então ele fica durante um pouquinho de tempo, isso varia conforme a temperatura, mas a regra é de 10, 15 minutos, e sai, e vai, e volta. E não é o mesmo pateta. Ele reveza com outros. É sempre assim que funciona. Então tem essa preocupação, Tem essa preocupação. com a segurança também do funcionário e com o bem-estar dele dentro de um certo limite. Exatamente. Então, quando você chega na empresa, você tem um local de recepção para você, onde você, dentro desse local, você tem um vestiário para você se trocar, que não é um vestiário mal feito, muito bem cuidado. Você tem um excelente banheiro para poder usar. Você tem... Percebe? Já tá rindo, Já né? tô rindo porque, assim, às vezes o empresariado aqui, as pessoas com quem a gente lida, querem um atendimento de excelência. E quando a gente diz, olha, mas para isso, toda a convivência, todo o ambiente, todas as questões ergonômicas, toda a questão de segurança, seguir todas as normas regulamentadoras, seguir a legislação, concorde você com ela ou não, né? Fazer as coisas direito, de maneira humanizada para o teu funcionário, vai mostrar para o teu funcionário que ele é importante e aí ele consegue levar essa importância para o cliente. A maneira com que você trata o outro é a forma com que o outro trata você ou o que é seu. Não é isso? Quando você tem uma pessoa que você trata de maneira educada e amável, no mínimo que ela vai te devolver é algo educado. Então faz sentido para o empresário e olhar as condições e a maneira como o trabalho é feito. Sem dúvida. Como é que é o vestiário do meu funcionário, como é que é o uniforme, como é que é a temperatura. Eu fui numa padaria aqui em São Caetano outro dia, eu não aguentei ficar lá como cliente devido à temperatura. Nesses dias de onda de calor, né? E aí a desculpa do dono é o ar-condicionado não está dando conta. Mentira, o ar-condicionado mal estava funcionando. E os funcionários deles estavam pingando. Tinha 3 ou 4 meninas no caixa, nitidamente com a cara horrível, dizendo, meu Deus, eu não aguento mais trabalhar aqui. E aí, falei, meninas, tá um calor aqui, né? Falaram, pelo amor de Deus, vai lá e fala isso pro dono, que ele tá lá em cima no escritório, no ar-condicionado dele. É isso aí. E eu tô aqui suando em bicas. E aí o cara quer um atendimento de excelência, vai rolar? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar atendimento de excelência. Sim. Por quê? Lembra do distanciamento hierárquico? Acontece nesse sentido. Sim. Olha, quando a gente trabalhou lá no passado falando com posto de gasolina, Sim. tem rede de posto de gasolina de estrada que não tem banheiro para gerente. Porque o gestor do posto tem que usar o banheiro do cliente. Certo. Porque se ele Ele usa... viver a mesma experiência do lógico. cliente. Ele quer que o cliente use um banheiro bom, ele tem que usar o banheiro bom. Se o banheiro estiver ruim para ele, tá ruim para o outro. Certo. Esse é o mínimo. É o mínimo. Então, você quer garantir... Um dos maiores erros que empresas cometem, um dos maiores erros é economizar, olha que besteira, na marca do café. Então, eu conheço empresas que compram um café no mercado que custa R$2 mais barato. Empresa de pequeno porte gasta 2 pacotes de café por mês. O cara compra porcaria do pacote de café, R$2, R$3 mais barato. São R$6 se forem R$3 de diferença. R$6. 6. Vai fazer falta no bolso do cara? R$6 para entregar um café melhor? É o contrário. Você tem que ter um espaço de convivência desses seus colaboradores para que as ideias fluam. Se as pessoas são fundamentais no processo de atendimento, como diz
o discurso da maioria das empresas, elas realmente precisam ser. Recentemente a gente viu de uma rede aí que o funcionário precisou urinar no próprio uniforme, porque ele estava sozinho naquele quiosque de atendimento do shopping e ele não tinha tempo de ir ao banheiro. E como é que a gente quer que o cliente seja bem atendido? E se ele sai para ir no banheiro, vai dar problema, porque como é que ele vai deixar o quiosque? Ele tem que abandonar o quiosque, porque não tem um substituto. E se alguém rouba, quem paga? Provavelmente o funcionário. Exatamente. E olha como é que eu vou lidar dentro de um atendimento ao cliente decente se eu não permito que a pessoa faça a necessidade básica? Então, só para a gente pular para outros aspectos, fazendo um overview de novo, trate bem seu funcionário. A gente já falou de processos que são importantes. Do jeitinho que você quer que ele trate o seu cliente. Exatamente. Se eu trato mal o cara... Isso é uma lição básica. Lição básica. Muito bem, muito bem. Outra coisa que me chama atenção na Disney é o que eles chamam de guestologia, né? Que é o estudo da experiência do cliente, a satisfação, a pesquisa. Outra coisa que a gente pouco investe aqui, né? E isso está mudando muito, né? Hoje você avalia a qualidade de quase tudo que você visita. Você põe 5 estrelas lá para o teu Uber, você avalia um hotel de acordo com a experiência que você teve, e os caras se esforçam pra caramba, porque o poder de dizer o meu negócio é bom, isso o empresário precisa ficar atento. O poder de dizer o meu negócio é bom ou não é mais dele, da propaganda dele, do posicionamento dele. Está passando para a mão do cliente, que efetivamente avalia a experiência e a qualidade do produto e espalha isso pela rede, pelos modelos de avaliação, já pelo passou, Google e tal. Já passou. Já estamos aí. Então, ainda nós temos gente que não entendeu que a voz do cliente hoje ela é ouvida. Se você tem um hotel e você não dá uma experiência legal, você vai ser mal avaliado. Se você tem um restaurante e você está servindo mal, você vai ser mal avaliado. E isso vai impactar no cliente e na fidelização dos seus clientes. A Disney investe bastante nisso que ela chama de guestologia, não é isso? Investe e tem que continuar investindo. Uhum. Eles fazem milhares de pesquisas por dia. Tá. Milhares de pesquisas. Em todos os modelos possíveis. Eu já fui entrevistado algumas vezes em situações diferentes. E eles fazem pesquisas em momentos diferentes. Esse é o processo que eles batizam de guestologia. Não é só você fazer uma pesquisa no pós-uso. Volta lá pro avião. Natural. Você pousou, você recebe um e-mail. É automático. Aliás, se o avião atrasar, o e-mail chega antes. Porque o e-mail está programado para ser enviado. Está programado no horário do pouso. No horário do pouso. Você ainda está no avião ou já chegou a pesquisa de satisfação? Exatamente. Né? Já acontece. E não adianta que você vai escrever ali dentro, porque também não vai mudar. Você vai falar fatalmente o quê? Não, é apertado. O cara vai, show de bola, vai continuar. Né? Até a legislação permite que você viaje em pé, vai ser assim apertado, depois você vai viajar em pé. É isso. Então, a gente como consumidor, a gente se cansa de responder algumas perguntas, algumas pesquisas, quando a gente não vê a mudança do comportamento na ponta. Certo. O que a Disney faz, isso, os caras não vão mudar. O que a Disney faz não é isso. O que a Disney faz a pesquisa evolui conforme o serviço evolui. Então, ela inteligentemente, ela vai perguntar para você em momentos diferentes. Então, ela te aborda numa entrada de um parque. Aí você percebe, você está viajando com a sua família, você gastou uma grana, você foi para longe, uma baita de uma ansiedade para aquela criança entrar no parque junto com você. Sim. Na entrada, na roleta, tem uma pessoa que te aborda com um tablet na mão para pesquisar. Você responde? Todo mundo responde. Deixa eu ir lá depois. Todo mundo responde. Entendi. Por quê? Porque a maneira com que ela te aborda... confiança no processo e a maneira como aborda. E o número de perguntas que são feitas. Você não precisa perguntar a mesma coisa para todo mundo. Sim. E você não precisa fazer uma pesquisa censitária. O volume deles é grande, né? A amostra é gigantesca, né? E você não precisa fazer uma pesquisa censitária. Não precisa saber sobre tudo. O cara quer saber... Pode querer saber de onde você veio, se você está com a família, se você está hospedado na Disney. Só isso, acabou. Pronto. Para um outro grupo, ela vai perguntar... O demográfico deles é pequeno. Por outro grupo, ela vai perguntar outra coisa. Por amostragem, o somatório disso vai entregar uma visão. Aí ela vai te perguntar na entrada, vai te perguntar na fila de um brinquedo quando você está passando o tempo na fila. Aí pode ser que lá na fila te pergunte mais perguntas que você tem tempo. Sim. Vai te perguntar na saída de um brinquedo para saber o que aconteceu lá dentro. Naquele momento que você está sentado dentro de um parque, vai parar um cara do teu lado e vai te perguntar mais perguntas porque ele está aproveitando que você está descansando.
eles espalham modelos de pesquisas diferentes, em momentos diferentes, para poder somar e entender o Mas comportamento do estão cliente. o tempo todo perguntando, sabendo como é O que tempo foi. inteiro perguntando. E depois que você vai, quando você volta para sua casa, aí ele faz uma outra pesquisa, não é para todo mundo, mas ele envia outra pesquisa, porque qual o resultado dessa pesquisa? Ele quer saber o que ficou na sua cabeça. Sim. Volta para uma hamburgueria. Você pode ter uma hamburgueria que eles pergunte na hora: o hambúrguer estava bom? Você pode responder sim ou não. Você pode mandar uma pesquisa para aquele mesmo cara uma semana depois. Uhum. Semana passada você comeu um hambúrguer. Uhum. Me conta o que você gostou. Você passou mal durante a semana? Se você responder passou mal, que deu problema. Para quarta-feira. Se o cara responde assim, tive uma não. memória imensa desse hambúrguer. Se o cara responde assim, cara, eu nem lembro que hambúrguer eu comi. Pronto, quer dizer que não foi memorável. Você não deixou uma memória ali. Exatamente. Então, as pesquisas precisam ser aplicadas conforme... Para avaliar diferentes aspectos. O que eles, então, evoluem não é pesquisa pela pesquisa. É o estudo que se faz com a pesquisa para consertar o processo. A partir do momento que eu consertei aquilo, eu passo para o próximo modelo. Ou, Daniel, a partir do momento que eu sei que aquilo eu não vou consertar, então eu não pesquiso sobre aquilo. Muito bem. Isso tudo me leva à seguinte conclusão, né? A gente, quando tem um modelo de gestão para a satisfação do cliente, né, que, como a gente disse, já envolve pessoas, treinamento, modelos de avaliação, envolve ter uma missão clara, ter indicadores e tal, quer dizer, o atendimento bom, ele não vem do nada, né? Mas, quando eu faço isso bem, eu evoluo. E aí eu escutei uma vez um empresário, ele me disse o seguinte num treinamento, ele falou, olha, se eu for melhorando minha empresa, eu vou chegar a um nível de satisfação, de expectativa, que depois eu não vou conseguir mais atender. Aí a gente estava falando, por exemplo, de surpreender o cliente, de fazer alguma coisa que vá além do processo natural, como, por exemplo, o caso do balão, que eles poderiam simplesmente ter me devolvido, mas além de me devolver, ainda devolver com a assinatura do MIC. Então ele foi além da minha expectativa. A minha expectativa era ter o balão devolvido e eles foram além. E a gente sabe, aí fica aí a dica para quem ainda não pensou nisso, que a satisfação ela é uma relação direta entre a minha expectativa e o produto, serviço entregue, a realidade, né? Até que aqueles memes, né? Expectativa, realidade. Você compra um bolo, né? Você pede um lanche que a foto é maravilhosa, aí vem aquele lanchinho mofinho, tudo puxinho. Quer dizer, tudo gera expectativa. Quando eu vou melhorando, minha expectativa sobe. Então, a pessoa que visita um parque, por exemplo, pela segunda vez, ela já está... A expectativa está lá em cima. Como é que a Disney gerencia isso e por que faz sentido continuar melhorando e surpreendendo o cliente, mesmo que a gente vá subindo essa régua? Porque o empresário pode pensar, vai começar a ficar caro. Uma hora eu vou ter que mandar um balão, daqui a pouco eu vou ter que pôr 10 funcionários, daqui a pouco eu vou ter que mandar um bilhete, um bombom junto. É porque, em primeiro lugar, bom, são alguns fatores, tá? Primeiro fator, você não consegue descobrir tudo que tem lá dentro em uma vez só que você vai. Isso é proposital. Tá? A fila é proposital. A fila acho que é sempre o grande drama de quem vai lá, né? Não consigo ver tudo. Mas de propósito. Porque você não pode ver tudo de uma vez só, senão você não volta. Mas a própria fila tem um entretenimento. Tem um entretenimento na fila para que te faça passar o tempo enquanto você está lá. Mesmo que seja enfadonho, chato, etc., tem um entretenimento na fila. Sempre está acontecendo alguma coisa ao redor. Sempre está acontecendo ao redor. Mas não é feito para você ver tudo. Então você vai várias vezes porque você descobre o que tem dentro em camadas. Isso é um ponto. Mas existe um outro ponto. E o segundo ponto é aquilo que entrega. O que entrega para você não é o valor físico monetário de um balão ou um sorvete. O que te entrega é uma experiência. Isso te entrega. Então, percebe uma coisa. Você estava falando sobre a sua filha com balão. Aí eu vou falar de uma experiência com a minha filha. Levo a minha filha e vou num brinquedo que é pouco conhecido. Tem alguns desde antes da pandemia que eu não vou lá. Então não sei nem se esse brinquedo está funcionando, mas ele tinha uma interação da Bela junto com a Bela, e num teatro que se faz com crianças que se colocam com máscaras de Bela e a Fera atrás do castelo. E é pouco conhecido esse brinquedo. E eu fui. E quando eu fui lá naquele local, a minha filha foi escolhida para ser a Bela. Ok.
Porque ela estava vestida de princesa. Não vou dizer se te escolheram para ser a fera, que seria um pouco... É óbvio demais, né? E aí, naquele momento, vai passando um processo, etc., até que você chega a um determinado momento em que a Bela aparece. E aí vê a minha filha de Bela ali e chama a minha filha para poder levanta, abraça. Naquele momento, os adultos, algumas crianças juntas, mas algumas crianças participando, outras aqui, sentadas num pequeno teatrinho, todo mundo na linha do piso. Imagina você como pai, todo mundo na linha do piso, e a Bela aqui na sua frente, a 5 metros. O que eu fiz como pai? Eu fiz o que você faria ou qualquer outro. Peguei a minha câmera, me abaixei, fui andando para frente para poder tirar foto. Só que quando eu faço isso, eu atrapalho a experiência de alguém. Chegou um funcionário da Disney para mim e fala assim: pai, o senhor não pode tirar foto aqui. O senhor tem que ficar sentado. Eu falei assim: mas que a minha filha é Bela. O senhor fica tranquilo que você vai receber as fotos. Porque dentro, como em qualquer atração, tinha um funcionário da Disney tirando foto. E obviamente que outros já tinham tentado bater essa foto. Eu voltei, sentei. Quando eu saí, o mesmo funcionário chegou perto de mim e me entregou um cartão. Sua foto está aqui. É só o seu nesse cartão digital. Quanto custou? Nada, espero. Nada, porque as fotos já tinham sido tiradas. E eu não era um pai comum, eu era o pai da Bela. É claro. Entende, Daniel? Então, assim, não é o valor monetário, é a experiência, é o olhar no detalhe da experiência, para poder criar um processo para aquilo. Não foi o Mickey que desenhou no balão da sua filha, foi um funcionário que foi treinado a desenhar como o Mickey, que desenhou como o Mickey e colocou lá dentro. É exatamente isso que acontece em qualquer etapa ali dentro, mas a base da história é a gente estar olhando o detalhe. Quer dizer, eu tenho um processo que funciona porque ele foi pensado em cima de uma insatisfação de um cliente, e essa insatisfação era analisada ponto a ponto daquela interação. O que não acontece dentro de uma empresa comum? Não acontece a gente chegar nesse detalhe, porque o cara está sempre olhando um macro. É um macro, ele está preso na sala dele olhando o número. Ele não está lá na ponta misturado com o sujeito olhando o micro. Sim. Entende? E aí ele perde a conexão. Eu entendo que você está falando do empresário falar assim, mas se eu oferecer mais, onde isso vai parar? Tomara que nunca. Porque na hora que parar, o seu cliente vai te exigir mais e você não vai poder. E o cliente sempre vai te exigir mais, porque a gente exige também. Mas também, de certa forma, ele vai estar num padrão muito mais alto. Muito mais alto. Cara, mais uma vez, vamos para qualquer mercado. Você vai em concessionária de carro. O que é mais comum você ver em concessionária de carro hoje? Mesa de trabalhos. Sim. Home office. Sim. Por quê? Aí a concessionária entendeu que a pessoa deixa o carro dela em revisão de 3, 4 horas. Para que ela vai pegar um táxi para ir embora para voltar? Ou um Uber, sei lá, não interessa. Sim. Não, cara, dá mesmo o Wi-Fi, o camarada vai trabalhar dali. Quantas vezes eu não trabalhei em concessionária assim? Mas quanto tempo que isso existe? Há pouco tempo. Porque o mercado vai se transformando para isso. E você tem que estar atento às E você tem que estar atento. Alguém, em jornada, algum momento, falou para alguma concessionária: putz, cara, onde é que eu posso esperar? O cara disse, não tem cadeira, filho, então vou botar a cadeira. Tá. Aí o cara, alguém viu alguém trabalhando com o notebook no colo. Cara, se a gente botasse uma mesa, alguém colocou uma mesa. Cara, seria legal se do lado dessa mesa eu tivesse também um ponto para colocar várias tomadas. O cara bota uma reguinha. Alguém colocou, peraí, se eu colocasse do lado dessa mesa com a reguinha, um lugar para o cara, com uma gaveta, com um cadeado para o cara botar o notebook dele se for o banheiro. Esse arzinho condicionado. Você entende, Daniel? A gente vai crescendo o trabalho conforme a observação do uso do cliente. Agora, para isso acontecer, eu preciso ter funcionários que estejam de olho na maneira com que o cliente usa. Aí volta para qualquer mercado desse que você é bem atendido. Perfeito. Para concluir, eu acho que tem aqui vários exemplos, né? Que o atendimento ao cliente não vem da sua vontade de que meu funcionário atenda bem. Não vem da vontade. É preciso montar um modelo, é preciso seguir um sistema, é preciso treinar, é preciso apostar nas pessoas, é preciso deixar que elas errem. É preciso ter processos. Precisa ter processos e tal. Muito bem. Denis, muito obrigado por esse papo. Olha, isso tudo que a gente falou aqui, a Qualilife faz, hein? A gente pode ajudar nossos clientes. Vou mostrar de novo aqui, ó, os 2 livros que inspiraram esse papo, né? Acho que é bem interessante. Aí quem tá com o desafio
de melhorar o atendimento nas suas empresas, lerem. Tem muitos outros, mas esses são altamente recomendáveis aí para que vocês conheçam um pouco do que é a Disney. E daí não precisa ir lá, né? Como o Denis foi, levou grupos sim, lá para claro, conhecer claro. os bastidores e tal. Quem sabe a gente monta um grupo desse de novo em algum momento, né? Vamos Pra ir montar para conhecer. poder observar como eles fazem. Esse é um grande barato. E depois vamos na empresa para poder entender como pode melhorar o trabalho da Como empresa. pode ser feito aqui. Exatamente. Muito bem. Muito bom. Grande Obrigado, parceiro. Daniel. Obrigado Obrigado. pelo convite. Um grande prazer bater papo com você, com uma porção de gente que está assistindo a gente. E Certo. vamos em frente. Vamos em frente. Espero que a gente tenha contribuído aí com os empresários Também e com os espero. responsáveis para melhorar o atendimento, né? Que eu acho que todo mundo ganha, não é isso? Todo Acho mundo que ganha. o funcionário ganha porque o empresário entende que as condições de trabalho dele devem ser melhoradas para que ele esteja motivado, para que ele possa atender bem. Melhora para ele porque ele aprende mais e aí ele melhora a sua empregabilidade, o seu currículo. Obviamente melhora para o cliente porque vai receber um serviço, um produto melhor. E obviamente melhora para o empresário, porque Lógico. vai vender mais, vai fidelizar mais, né? Acho que o ponto principal é fidelizar mais. É. A gente não, o produto ele se torna um commodity, a forma Depois de um tempo ele é só mais um. é só mais um. A forma com que eu entrego o produto é que entrega um formato diferente de trabalho na ponta. Perfeito. Obrigado, Daniel. Valeu. Valeu. Valeu, obrigado.